Olá, sejam bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, a mais um Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria muito grande voltarmos, comparecermos aqui para esses breves minutos, mas minutos grandiosos, em que fazemos algumas reflexões dos ensinamentos de Jesus. E isso permite que a vibração, que o teor vibratório dos nossos corações, dos nossos lares, seja um teor edificante, que vá proporcionar a presença dos nossos guias espirituais, permitindo que Jesus entre em nossa casa, sente conosco e aqui permaneça a nos amparar, a nos proteger. Não vamos esquecer o recipiente com água, que será fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais e, ao final, devemos ingeri-la como uma medicação espiritual, com muito respeito, com muita fé, para que venha ter o efeito necessário em nosso organismo. Então, começando, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje é a mensagem 76, as testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. É Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anota as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossam as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nossa tarefa e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia a dia, e não te esqueça dos que acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Nós vivemos rodeados de familiares, de parentes, de amigos, assim como nós estamos sendo observados pela espiritualidade, por todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos aqui estar, contribuíram no nosso processo evolutivo. Nós somos tutelados desses espíritos que apostaram em nós, vamos assim dizer. Então,
é necessário que adotemos a prática do bem, façamos o nosso trabalho na seara do Senhor, porque todos aqueles que nos acompanham, né, em espírito, eles estão cheios de preocupação e de amor por nós, para que saiamos daqui positivamente vitoriosos. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial, elevando nossos corações, as nossas mentes ao alto. Jesus, mestre incondicional de nossas vidas, que a vossa bênção nos seja concedida, nos amparando, nos protegendo, iluminando nossas mentes quanto ao entendimento, ao esclarecimento das leis divinas, a fim de nos tornarmos capazes de vivenciá-las. Dai-nos assim a vossa bênção e fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, sabemos que as nossas reflexões evangélicas, elas estão sendo realizadas a partir do livro de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Esse livro, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. À luz da psicologia profunda porque a psicologia que hoje se chama transpessoal, que vê o homem em sua totalidade. O homem ao encontro de si mesmo, para que possa ir assim se identificando as suas imperfeições e procurando transformá-las, vencê-las, a fim de se tornar esse ser total, esse ser integral. Então vamos, hoje, o tema, Joana escolheu vários temas dos ensinamentos de Jesus e compôs esse livro. Hoje é o capítulo que trata do ódio. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. O registro é do apóstolo Lucas, no capítulo 6, versículo 36. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 10. Então, o que nos diz esse ensinamento de Jesus? Jesus, ele veio com o seu ensinamento grandioso, seu ensinamento libertador, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, nos convidando a vencer a todas as nossas imperfeições, mostrando através de suas palavras que o processo evolutivo é a bênção que Deus nos concede e, para tanto, nos oferece a reencarnação como maneira de voltarmos ao plano terreno, às vezes necessárias, para corrigirmos os erros, para vencermos as imperfeições e para deixarmos que toda a potencialidade do amor, do bem, do bom e do belo desabroche, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. É como se nós trouxéssemos a assinatura de Deus lá no nosso ser, lá no nosso íntimo. E essa luz vai desabrochando à medida que vamos evoluindo, vamos vencendo as nossas imperfeições. Uns caminham mais rápido, outros vão mais devagar. Mas todos estão nessa caminhada, porque o objetivo final é atingirmos a perfeição. Nós trazemos a tendência exatamente ao progresso graças ao livre-arbítrio, de decidirmos pelo bem
pelo mal, o caminho a seguir, a opção que vamos fazer nessa existência, que muitas vezes pode dar errado, mas vamos ter a chance de corrigir, porque a misericórdia do Pai, ela é infinita. Então, quando Kardec trouxe o tema, o ódio, ele está inserido nas instruções dos Espíritos, e a instrução sobre ódio, ela é apresentada de uma forma muito sucinta pelo Espírito Fenelon. E está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. E ficamos a imaginar, se hoje é difícil e muitas vezes inaceitável que amemos ao inimigo, imagine naquele tempo, no tempo em que Jesus por aqui passou. Que determinação, que grandeza desse ser iluminado, de ensinar, de propor junto exatamente de uma sociedade cheia de ódio, de desejo de vingança. Era a lei do olho por olho, do dente por dente. Então, vê Jesus como está aqui o registro em que ele se dirige, dizendo: aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia e orai por aquele que vos persegue e vos calunia, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e fazer chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aquele que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não os fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O registro de Mateus, do apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. E ele quer nos fazer refletir que amar aos que nos amam, aquelas pessoas que nos fazem bem, é algo que é feito até pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Eles nos odeiam, nos perseguem, pode até ser, mas amam, querem bem, fazem o bem àquelas pessoas que estão ali ao seu redor, fazendo bem a eles. Então Jesus pergunta: qual a diferença? Que vantagem? Os publicanos, escribas e fariseus também não fazem isso? Não fazem o bem, não amam? Igualmente dessa forma, é necessário amar o inimigo. Amar o inimigo e, acima de tudo, significa fazer o bem àquele que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem, caluniam. Porque é fazer a diferença. E como é difícil, sem dúvida nenhuma, principalmente para nós que estamos ainda no processo de aprendizado, no processo de aprimoramento, tentando vencer as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. E o Espírito Fenelon nos diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai a tarefa de amar aquele que vos inspira indiferença, ódio e desprezo.
O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento missionário de amor, amou até dar o seu sangue à própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam, e vos perseguem, é penoso, mas é precisamente isto que vos torna superior a eles. Se vós odiais como vos odeias, não valeis mais do que eles. É o que acabamos de dizer. Se agimos da mesma forma, odiando, perseguindo, destruindo, nós estamos em perfeita sintonia com esses nossos irmãos. Se já temos um entendimento, se já temos algum tipo de orientação, de ensinamento evangélico, é necessário colocar em prática. É necessário ser diferente. Porque muitas vezes, ou porque não dizer quase sempre, nós nos ligamos a esses desafetos, levando esse ódio através de inúmeras reencarnações. Porque não desapegamos, não sabemos perdoar e ficamos ligados em sintonia com essas mentes enfermiças e muitos casos de obsessão se instalam em nossa vida, exatamente porque o ódio está tão arraigado em nossas mentes, em nossas vidas, que nós vamos arrastando de encarnação para encarnação, de encarnação para encarnação, até que possamos, enfim, aprender a perdoar, a amar o nosso próximo, o nosso inimigo. Então, é um desafio, sem dúvida, mas quantas vezes o ódio está dentro das nossas casas, né? Às vezes, casais em verdadeiro litígio, pais e filhos que se odeiam, que se enfrentam, irmãos, e muitas vezes se agridem e culminam em homicídios, coisas dolorosas, e tudo isso é fruto desse ódio que se instalou, que está de uma certa forma tão cristalizado em nossa mente, que nós trazemos de encarnação para encarnação. O Espírito vem com o nosso filho para que através do amor filial esse ódio possa ser transformado. Às vezes, como irmãos, para que na convivência ali aprendam a se perdoar, aprendam a cooperar uns com os outros, a renunciar em função do outro. São as oportunidades que a vida nos oferece a fim de que possamos vencer esse ódio. O Espírito continua e ele vem nos dizer: ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam a lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, o amor ao amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Às vezes, a gente vê aquelas brigas conjugais, termina em uma separação, e que os cônjuges não sabem lidar com os filhos, fica alimentando o ódio que sentem do pai das crianças ou da mãe das crianças, na tentativa de ter aquele filho do seu lado, na tentativa de fazer com que aquele filho ou filha prossiga odiando o seu genitor, a sua genitora. E o que não deu certo foi o casamento, mas os filhos permanecem, os pais permanecem, e essa relação não pode ser interferida, ultrajada com esse ódio que
domina os nossos corações. E é muito sério. Nas reuniões de desobsessão, as reuniões fechadas, quantos dramas chegam de os espíritos pedindo exatamente orientação, pedindo socorro, porque não estão cansados de tanto odiar. Ou então querem ajuda para encontrar aquele desafeto, uns para se reconciliar, pedir perdão, e outros para tentar se vingar ainda. Isso na espiritualidade. Isso decorre exatamente desse ódio. E são obsessões difíceis, são obsessões sérias, e que acontece porque enquanto nós estamos encarnados, caminhando lado a lado, nós não conseguimos vencer esses dissabores, esses desamores, vamos assim dizer. Ah, mas eu não tenho ódio de fulano, eu já perdoei, mas ele me odeia, eu sinto. A responsabilidade é dele. Façamos a nossa parte, isso é importante. E lutar, porque não é fácil. Às vezes esse sentimento de ódio está cristalizado, ou seja, está fixado em nossa mente, em nossa consciência, por ter sido vivenciado durante muitas encarnações. E é preciso doutrina, é preciso esclarecimento, é preciso que se vá à casa espírita para o estudo, para o passe, e o nosso esforço para que possamos eliminar esse sentimento das nossas vidas e sempre estar pedindo perdão a cada noite, quando fizermos aquele exame de consciência, para vermos o que fizemos de negativo, o que fizemos de bom naquele dia, pedir perdão àqueles irmãos desencarnados que foram nossas vítimas, ou que nós fomos vitimados por eles e que ainda persiste o ódio, o sentimento de vingança. Pedir perdão, falar para eles de coração para coração que a vingança, o ódio, é um mal que só atrasa a quem o sente, porque aí eles vão compreender que estão fazendo mal a eles próprios, porque a lei divina estabelece que cada um receba, a justiça divina estabelece que cada um receba de acordo com as suas realizações. Então não precisa que ninguém esteja a dar continuidade ao ódio, ao sentimento de vingança. Então, meus amigos, fica a nossa reflexão para a semana, o convite da reflexão da semana, e façamos as nossas vibrações, que significa emitir pensamentos conectados com o alto, emitir pensamentos de amor, de perdão, de paz, de saúde, de esperança. Amado Senhor Criador, Deus Criador, recebei nossas rogativas em que pedimos pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes das grandes potências, para que a justiça chegue a todas as criaturas, principalmente as que mais sofrem. Rogamos, Senhor, pela paz em nosso país, porque os conflitos são inúmeros. O sofrimento, a fome, a miséria estão fazendo vítimas. Rogamos por nosso país, pelo entendimento que envolva os governantes, pelo fortalecimento do movimento espírita,
em seus postulados kardecianos e no Evangelho do Cristo. Rogamos pela concórdia, pelo perdão, junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os nossos irmãos necessitados no campo da saúde, por estarem atravessando quadros de doença momentaneamente incuráveis na presente encarnação, para que a misericórdia chegue a todos eles, levando fé e esperança a seus corações. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonização aos corações. Façamos uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Senhor Deus, recebei nossos corações em prece, trazendo as nossas rogativas, os nossos pedidos que nos angustiam, que nos fazem sofrer. E ajuda-nos em nossa caminhada, derramando a vossa graça sobre todos nós, para que possamos ser fortalecidos em nosso processo de evolução, nessa busca pela superação das nossas inferioridades, para que as virtudes venham desabrochar. Pai nosso, que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que não venhamos a entrar em sintonia com as mentes enfermiças, pois só assim reinará a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.